Celebramos ontem o Domingo de Ramos e o início da Semana Santa, uma das semanas mais importantes vivenciadas aí pela Igreja Católica. Semana que se encerra com o Domingo de Páscoa. E a gente vai entender aí o significado e as curiosidades desse período com o padre Tiago Fatini, que é assessor do setor de espaço litúrgico da CNBB e secretário executivo da Associação dos Liturgistas do Brasil. Padre Tiago, bom dia, seja bem-vindo, obrigada por tirar esse tempinho aí para conversar com a gente. Bom dia, Marina. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã pela TV Pai Eterno. É uma alegria podermos falar sobre essa data, essa semana tão importante para nós cristãos católicos. É verdade. Vamos começar então, padre, falando sobre a origem aí da Semana Santa. Conta um pouquinho para a gente. Então, a origem, o fundamento de toda a Semana Santa é a Páscoa do Senhor, é o mistério da nossa fé, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, na igreja primitiva, se celebrava todo domingo como o dia da Páscoa, né? A paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ao longo dos anos, né, à medida que os primeiros cristãos, as primeiras comunidades iam refletindo, meditando sobre toda a vida de Jesus, né, foi se achando necessário, né, não só ter o domingo como Páscoa semanal, mas que uma vez por ano a gente fizesse uma celebração especial fazendo memória dessa Páscoa, né? Então, a Páscoa, o calendário litúrgico como a gente conhece hoje, né, que começa lá no primeiro domingo do Advento, vai até Festa de Cristo Rei, tendo Natal, Quaresma, Semana Santa, como nós conhecemos hoje, foi construído ao longo de vários anos, né? Então, a Páscoa, quando a gente conhece hoje, começou a ser celebrada ali no final do século III, começo do século IV, né? E aí, então, o calendário foi sendo construído e hoje, após a reforma do Concílio Vaticano II, nós temos o atual calendário, né? Então, nós temos a Páscoa anual, que nós celebramos essa semana, de modo especial com o Tríduo Pascal, e depois a Páscoa semanal, onde todo domingo, para nós cristãos, né, é a celebração da Páscoa semanal. Certo. E Padre Tiago, qual que é o grande sentido aí da Semana Santa? O grande sentido da Semana Santa é caminharmos com Jesus para a cruz, né? Então nos prepararmos, né, com Ele. Então ontem nós tivemos aí o anúncio, né, da paixão do Senhor, aonde com a missa do Domingo de Ramos, que numa festa tradicional dos judeus, que era a festa das tendas, então já se tinha esse costume dos judeus estarem com ramos na mão e nessa festa das tendas celebrar a esperança da vinda do Messias, né? E é nessa festa em que Jesus entra em Jerusalém, né, e é reconhecido como Messias, é aclamado como Messias, né? É visto de fato como o próprio Messias. E por isso que nós hoje, né, 2000 anos depois, ainda continuamos celebrando isso, nessa esperança de que Jesus veio, já é o Messias e virá uma segunda vez, né? Então, celebrar essa grande Semana Santa é celebrar o mistério da nossa salvação, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Padre, e nesse ano a Semana Santa tem um significado aí diferente por causa desse momento de pandemia que estamos vivendo? Sem dúvida, né? Aliás, o sentido é sempre o mesmo, que é celebrar a vitória, né, de Cristo sobre o pecado e a morte. E de modo especial com essa pandemia, traz todo um sentido, né, que vai nos ajudar a compreender um pouco melhor isso, né? Porque olhando a paixão do Senhor, todo o seu sofrimento, toda a sua dor, nós também hoje nos unimos ao sofrimento de Cristo, olhando o sofrimento de inúmeras famílias que perderam aí seus entes queridos, né? Então, olhamos essa pandemia como um grande flagelo para a humanidade, né? E olhando para a cruz do Senhor, nós temos então essa esperança, né, de que tudo isso vai passar, né? Fazendo a nossa parte, nos cuidando, né? Infelizmente, muitos de nós não vai poder celebrar a Semana Santa em comunidade, unidos lá, mas com isso também
nós vamos aproveitar e nos unir a quantas comunidades, principalmente na Amazônia, né, tantas comunidades que não tem padre todos os dias, né, que não tem missa dominical. Então, nós vamos olhar o sofrimento também do povo, vamos olhar e ser compassivos aí também com aquelas comunidades que não têm missa todos os dias, e através das redes sociais, das TVs católicas, vamos poder celebrar então, né, a Semana Santa este ano em casa, né, na nossa igreja doméstica. Então, eu acredito que esse ano vai nos ajudar a adentrar de modo mais especial na paixão do Senhor, olhando então a realidade, né, que a humanidade hoje passa. Certo. Padre, então explica pra gente melhor aí como é que as famílias podem celebrar aí, sem ir presencialmente, é claro, às igrejas, os ritos da Semana Santa. Elas podem ficar despreocupadas que realmente é possível vivenciar essa semana da maneira que ela merece, é claro? É claro que a liturgia, né, virtual não substitui a liturgia presencial, né? Os sacramentos devem ser celebrados presencialmente. Mas nós estamos num tempo de exceção, um tempo de pandemia, onde isso não é possível. Então, desse modo, né, nós recordamos que nós também somos igreja, né? A igreja não é só a igreja templo material, mas a igreja somos todos nós, templos do Espírito Santo. Então, Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, né? Então, nós somos chamados, nesse tempo, a recordarmos, né, que nós somos igreja, e de modo especial que a nossa casa também é igreja, uma vez que ali, né, é uma congregação de batizados, de pessoas que têm fé, e juntos vamos rezar, né? Então vamos participar das liturgias em casa, né, assistindo as transmissões pelas redes sociais da paróquia ou pelas TVs, né? E a CNBB, a Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia, desde o ano passado, tem disponibilizado roteiros de celebrações da palavra para serem feitos em família. Então são 2 momentos em que nós podemos celebrar. Então primeiro assistindo, nos unindo, né, a nossa comunidade através das mídias, e depois celebrando em família, né, aí sim numa visão mais sacramental, aonde nós vamos nos reunir para ouvir a palavra do Senhor. E sem dúvida, então, isso é muito válido, né, para aproveitarmos toda essa riqueza que a igreja nos oferece e nos ajuda a meditarmos, então, o mistério central da nossa fé. Com certeza. E como que os pais podem ajudar as crianças a entenderem o que está sendo celebrado, Padre? Cortou um pouquinho, eu não compreendi. Poderia vou repetir. Queria saber que o senhor desse dicas aí, como é que os pais podem ajudar as crianças a entender aí o que está sendo celebrado. Sim, é bacana, é importante isso, né? Porque se a gente for pegar a Páscoa dos judeus, então lembramos que a nossa fé, ela é judaico-cristã. Ela nasce aí da Páscoa dos judeus. E na Páscoa dos judeus tem um momento do rito em que o pai, ele vai falar para a criança, né? A criança, na verdade, pergunta para o pai, por que essa noite é tão diferente? Por que está tudo tão iluminado? E nessa ocasião o pai transmite a fé, essa transmissão oral, onde ele vai contar toda a história da salvação, desde a libertação da escravidão do Egito até a chegada à Terra Prometida, que é a Páscoa dos judeus. Então nós também, cristãos, né, devemos fazer isso, né? Por que na Vigília Pascal nós temos lá 9 leituras? Porque a maneira que a igreja achou de contar toda a história da salvação, desde da criação até as primeiras comunidades. Então, nesse tempo pascal, seria importante que os pais, os avós, sentassem com os filhos e contassem as histórias, né? Eu acho que isso é importante. Então, olha, o que é essa festa? O que nós celebramos? E a partir, então, dos textos bíblicos, né, e a gente pode utilizar aqueles mesmos textos propostos pela Vigília Pascal e ali narrar toda a história da salvação. Então, acho que essa é a primeira forma, né, de transmitir a fé oralmente. Segundo, dando o exemplo, né, celebrando em casa. Então, nos reunindo, né, como cristãos, né, como família de fé, e celebrarmos, né, em família, rezando, dando a bênção nos alimentos antes de cada refeição. Por que não, na quinta-feira, né, já que a gente não vai poder ter essa celebração em casa, né,
o pai e a mãe, um pode lavar os pés do outro, lavar os pés dos filhos. Então, tudo isso pode ajudar também a gente celebrar melhor a nossa fé. Na sexta-feira, o pai ou a mãe apresenta a cruz e ali tem um momento também de adoração, né? De olhar, né, a cruz do Senhor. No sábado santo, né, fazer uma grande ceia, sentar ao redor da mesa e tomar ali uma refeição. Então, sem dúvida, tudo isso vai nos ajudar a viver bem essa semana. E transmitir a fé, claro, aos nossos filhos. Com certeza, ótimas dicas, Padre. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais de cada dia dessa semana. O senhor já falou especialmente aí do domingo que tivemos ontem, né? Já explicou pra gente o sentido, o porquê do Domingo de Ramos. Gostaria que o senhor falasse, então, dia a dia dessa semana aí um pouquinho mais para as pessoas entenderem melhor, as que não sabem ainda. Por favor, Padre. Então, hoje, né, segunda, terça e quarta, nós estamos aí dentro da Semana Santa, né, em que a Igreja nos convida a nos prepararmos para o grande tríduo, né, uma grande celebração que vai começar na quinta-feira e vai ter sua conclusão, né, no sábado à noite, né. Então, segunda, terça e quarta, na segunda-feira, a liturgia da palavra, né, da missa, nos convida a olhar o Evangelho da mulher, né, que unge os pés de Jesus, depois seca com os cabelos, né? Depois, na terça, o Evangelho nos convida a olhar o anúncio da paixão do Senhor, né, da sua morte, e o anúncio, né, do traidor, né, que alguém irá te trair, indicando Judas como esse traidor. E na quarta, então, nós temos o Evangelho em que Judas decide trair Jesus, né, vendendo, né, por 30 moedas. E além disso, desses evangelhos, nos propõe, nos preparando para entrar nessa dinâmica da paixão do Senhor, nós temos muitas tradições, né? Então, nós podemos fazer um momento de celebração penitencial. Então, aqueles que querem se preparar para viver bem a Semana Santa, esses 3 dias é importante para aqueles que quiserem se confessar, né? Depois, temos várias tradições da piedade popular, né, como rezar a via sacra, as 7 palavras de Jesus na cruz, as dores de Nossa Senhora. Então, tudo isso vai nos ajudando a entrar nesse grande retiro, né, nessa preparação próxima para viver o mistério da paixão. Na quinta-feira pela manhã, nós temos a missa do Crisma, que é onde nós celebramos a instituição do sacerdócio ministerial. Então, o bispo, com todo o clero, os padres, os diáconos, vão ali recordar essa instituição do ministério, né, sacerdotal, e também abençoar o óleo dos enfermos, dos catecúmenos, e consagrar o óleo do Santo Crisma, que serão utilizados durante todo o ano nos sacramentos. Aí, na quinta noite, que para nós já é sexta. Então, o tríduo pascal ele é sexta, sábado e domingo. Mas como, padre, né, na quinta-feira a gente já celebra a sexta? Sim, porque nós seguimos o calendário judaico-cristão, né? Então, o calendário judeu, o dia começa com o entardecer. Então, quando o sol se põe, para os judeus já é outro dia. Então, quem tiver a oportunidade de um dia em Israel, vai ver que lá eles têm o descanso sabático, né? Eles guardam o sábado. Então, na sexta, no finalzinho da tarde, quando o sol já se põe, eles já não trabalham mais, porque para eles já é sábado. Então, a nossa liturgia, nas solenidades, também segue essa lógica. Então, quinta-noite, por isso que a gente não pode celebrar a missa da instituição da Eucaristia, da Ceia do Senhor, antes do sol se pôr. Por quê? Porque a gente já está celebrando com as primeiras vésperas ali a sexta-feira, onde a gente celebra, então, a instituição da Eucaristia. E o interessante é que o Evangelho desse dia não traz a instituição da Eucaristia propriamente dita, como Mateus, Lucas e Marcos nos narram, né? Mas vai trazer o Evangelho de João com um lava-pés. Tanto é que essa missa ficou muito conhecida como Missa do Lava-Pés, né? É claro que o lava-pés não é o central, mas para mostrar que a Eucaristia só tem sentido com o serviço. Então, assim como Jesus entregou sua vida por amor a nós, ou seja, fazendo esse serviço gratuito, né, à humanidade, assim também
né, nós, né, uma vez que comungamos do corpo do Senhor, devemos nos colocar uns aos outros nesse mandamento maior, que é o mandamento do amor, né? Depois, então, de celebrarmos essa instituição da Eucaristia, desse amor maior, dessa entrega total de Jesus por nós, nós temos um momento de vigília, né, que é esse acompanhar Jesus, né, que vai ser preso, que vai ser julgado no Sinédrio. Então, essa vigília é feita com o tabernáculo fechado, então não pode ter, né, a exposição do Santíssimo, porque não é essa adoração que nós estamos acostumados a fazer ao longo do ano. E na sexta-feira, então, à tarde, é o dia de irmos ao sepulcro com o Senhor, quando nós celebramos de fato, né, a entrega total em que Jesus dá o seu último suspiro e desce à mansão dos mortos. Então esse é o dia de estarmos no sepulcro com o Senhor e ali, né, estarmos recolhidos, né, meditando esse amor máximo de Jesus que deu a vida por nós. Depois nós vamos entrar num recolhimento após essa adoração à Santa Cruz, onde nós reconhecemos a cruz não como algo de escândalo, né? Mas como sinal de vida, né? E depois, então, no sábado de manhã ainda a gente continua nesse sepulcro, continuamos ainda nesse recolhimento, e à noite, então, já à noite, depois que o sol se põe, a gente já celebra o domingo com as primeiras vésperas da Páscoa, onde na vigília pascal nós vamos celebrar a grande vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, né? E é uma celebração lindíssima. Santo Agostinho dizia que esta é a mãe de todas as vigílias, né? Porque a vigília mais importante, onde nós vamos meditar aquilo que é central na nossa fé, que é o ressuscitado, querendo dizer que nós não caminhamos para a cruz, mas a cruz é passagem, a nossa meta é a ressurreição. Então, nessa ressurreição, celebramos a paixão do Senhor, né? Então, é muito bonito isso, né? Então, é uma celebração riquíssima, que a gente começa com a bênção do fogo, né? Onde tudo está escuro, onde não tem mais esperança, onde a morte havia dominado, agora surge uma luz, né? Surge um sinal de vida, né? É Cristo, então, esse sol de justiça que vem irradiar e dissipar todas as trevas, né? E aí então se proclama, né, o ressuscitado. Então é a igreja que está lá no sepulcro e recebe o anúncio. O que estão procurando? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, né? E aí depois, a segunda parte da celebração, através das 9 leituras, nós vamos receber essa grande catequese, né? Desde a história da criação até a ressurreição do Senhor, né? Então toda a história da salvação é resumida nessas leituras. E aí, então, a terceira parte é o batismo. Então, a vigília pascal é uma oportunidade por excelência, né, de batizarmos os catecúmenos, né, de trazer para dentro da igreja os novos cristãos, né, e depois, então, dessa terceira parte, que é o batismo, onde todos nós cristãos, vamos também renovar as nossas promessas batismais. Nós celebramos a Eucaristia, né? Então partimos o pão, né? Comemos do corpo do ressuscitado, desse que dá a vida por cada um de nós, né? Então celebramos já, né, a Páscoa do Senhor. Então é uma missa que vai começar na quinta noite, que no caso já é sexta-feira, e vai ser concluída no domingo. Então é uma única missa que duram 3 dias, né? A palavra trido geralmente nos remete à preparação, trido, novena, né? Geralmente a gente faz. Aqui não, aqui tem um outro sentido. É trido porque é uma missa que dura 3 dias. Tanto é que no final de cada dia não tem a bênção final, né? A gente inicia na quinta-feira e a bênção final vai ser dada só no sábado à noite, né? Então, essa celebração que começa para a liturgia já na sexta, porque quinta-noite já é sexta-feira, e vai concluir no domingo com a grande vigília da ressurreição do Senhor. Maravilha, Padre Tiago, ótima explicação. Então a gente sabe aí o sentido de cada dia, de cada passagem, né? Eu queria que o senhor falasse pra gente também como é que deve ser o jejum e a penitência aí durante a Semana Santa. Isso é importante também, porque na tradição da igreja, o jejum, a abstinência, são maneiras em que a igreja nos ajuda a olharmos para dentro de nós, para o nosso consumismo, para a nossa humanidade,
né, e através dessas práticas nos aproximarmos ainda mais do Senhor, né? Então, o Código de Direito Canônico vai dizer que nós temos 2 dias que todo cristão deve observar o jejum, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, né? E claro, a tradição depois vai nos ajudar que toda sexta-feira a gente pode fazer penitência e assim por diante. Aí vai a escolha de cada um. Mas como que deveria ser então esse jejum na sexta-feira, né? Tomamos um cafezinho bem leve ali, não aquilo que a gente está acostumado, né? Depois a gente pode ter apenas uma refeição completa, talvez o almoço, né? E à noite apenas um lanchinho, algo também não aquilo que a gente está acostumado. E não comer nada na volta do dia, né? Então, com isso, a igreja acredita que isso vai nos ajudar, né, a olharmos um pouquinho, né, mais, né, e nos unirmos aí à paixão do Senhor. E de modo especial, se abstendo de carne vermelha, né, porque a carne vermelha, então, nos lembra o sangue, o martírio do Senhor. Então, não comendo esse tipo de carne, então também vamos recordar toda a paixão, todo o sangue do Senhor derramado, né, na cruz por cada um de nós. Então é importante, então, fazermos, né? Quem que deve fazer? Quem tem mais de 18 anos até 59 anos. Se alguém tiver alguma doença, né, tiver enfermo ou tem alguma doença grave, né, está dispensado desse jejum. Mas os demais é importante, né? Porque o jejum, então, vai nos ajudar a nos unirmos ali à paixão do Senhor. E tudo isso que a gente, essa abstinência que a gente fez durante a quaresma, todo esse jejum que a gente fez, aquilo que a gente deixou de comer, seria importante como gesto concreto a gente doar para os pobres, né? A gente destinar aqueles que estão passando fome, né? Então, nesse tempo de pandemia, aumentou significativamente, né, a quantidade de pessoas, né, necessitadas. Então, que esse jejum, né, não seja apenas algo individual, né, mas que ele se prolongue também nesse gesto de doação, nesse gesto de amor, né, entregando ao nosso próximo aquilo que a gente deixou de comer, partilhando, então, como gesto concreto de amor ao próximo. Então, isso também é importante, é o gesto concreto do nosso jejum e da nossa abstinência. Certo, padre, a gente já está chegando no finalzinho aqui da nossa entrevista, temos pouco tempo, poderíamos falar muito ainda, né, sobre essa semana que é tão especial. Só para finalizar, eu queria que o senhor falasse para a gente como que a gente pode vivenciar essa semana e o que vivenciamos nessa semana, a gente levar também para os outros dias do ano, né, que se perpetue aí esse sentimento. Isso é importante também, não é? Sem dúvida, como eu disse, durante todo o ano a gente celebra a Páscoa semanal. Então é claro que essa semana é muito mais profunda, muito mais elaborada, a gente vê com detalhes toda a paixão. Mas durante a semana, durante todo o ano litúrgico é em função, né, da Páscoa, né, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, que a cada domingo a gente também valorize o domingo como Páscoa semanal. Que cada leitura que a gente escuta, né, possa ser traduzido em gestos concretos, né, de modo especial de amor, né? Então, quando Jesus foi perguntado qual era o maior mandamento, ele resumiu, né, todos os mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu amei vocês. Olha que bonito isso, né? Amar o próximo como Jesus nos amou. E como que Jesus nos amou? Ele nos amou quando a gente menos merecia. Ele nos amou quando a gente estava gritando, crucificam, né? Então, Jesus deu o exemplo, né? Dar a vida pelo outro, mesmo que às vezes ele não mereça, porque é o amor que vai transformar a humanidade. Então, que esse gesto de Jesus, da sua paixão, se prolongue sobre todo o ano para nós, que possamos viver o amor, né? Que possamos viver a caridade, né? Que possamos viver essa entrega, essa doação total ao nosso próximo. Tá ótimo. Padre, queria muito te agradecer, viu, Padre Tiago Fatini Paro, por ter tido esse tempinho aqui para conversar com a gente. Acho que foi uma conversa ótima, muito esclarecedora, para que as pessoas vivenciem muito bem essa semana. Muito obrigada, viu, Padre? Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Marina. É uma alegria poder estar falando com você e a todos que assistem a TV Pai Eterno, né? Seguimos juntos, então, unidos em oração, para que essa pandemia, né, passe logo e possamos todos juntos
né, voltarmos enquanto comunidade, né, a nos unirmos para celebrarmos o mistério da nossa fé. Então, obrigado pelo convite, Deus abençoe a todos vocês, uma boa Semana Santa e uma boa Páscoa do Senhor. Amém. Muito obrigada, um grande abraço para o senhor.